Sejam bem-vindas, né? Quem está agora aqui no ao vivo com a gente, quem estiver assistindo depois. Nós vamos falar hoje, vamos fazer uma masterclass sobre emoções, sobre o comer as emoções e como traçar metas para o próximo trimestre, para o começo do ano, que era o momento que a gente está gravando essa aula. E eu estou aqui como Nutri, como Amanda. Então, se você já é minha paciente, se você já é uma Aurora, já me conhece, já sabe o jeitinho da gente trabalhar. E estamos aqui junto com a Neuma, que é psicóloga, que trabalha com abordagem TCC. Então, seja bem-vinda, Neuma. Obrigada por essa conversa, né? Por aceitar estar aqui nesse tempo. E quero que você dê uma palavrinha inicial aí para gente. Obrigada, Amanda, pelo convite de estar aqui. Obrigada, Mayara, pela presença. Nós preparamos, né, Amanda, essa aula aqui com muito carinho mesmo, para que seja bem prática, né? E é um prazer estar aqui falando sobre as emoções, sobre a importância da gente desenvolver essa consciência emocional relacionado, né, à comida, a nós, ter essa atenção plena, né, a como as nossas emoções se manifestam em nós, né, como que a gente consegue compreender essas emoções. Eu acho que o objetivo final é para que a gente possa abrir espaço para sentir as emoções, mas não deixar com que as nossas emoções controlem o nosso comportamento. Não só no comportamento alimentar, como na nossa vida como um todo, né? Porque eu gosto muito de falar que para a gente construir uma vida que vale a pena ser vivida, as nossas emoções não podem ser o que direciona os nossos comportamentos, né? Então, as nossas emoções, elas estão para que a gente só sinta, entenda, compreenda, consiga avaliar qual é a finalidade, a função daquela emoção, no que ela está querendo nos ajudar, mas em última instância, quem tem que comandar ali as nossas decisões são os nossos valores, é a nossa consciência, é a gente fazer o que é importante para nós, independente do que a gente está sentindo. E essa aula foi preparada, né, Amanda, justamente para poder trazer ferramentas práticas, trazer esse entendimento também, mas principalmente a mão na massa, né? E já vou compartilhar a tela para a gente ir para nossa primeira pergunta-chave, né? E a gente escolheu compartilhar essa imagem aqui. Já está aparecendo para vocês? Sim. Pronto. Que é do filme Divertidamente, até do 2. Quem já assistiu vai compreender, e quem não assistiu também vai compreender. E a gente escolheu essa imagem aqui, porque esse bonequinho aqui laranja, ele representa a ansiedade, né? Isso no filme 2. Tem a alegria, tem a tristeza, tem a raiva, tem o nojo, tem o tédio, tem a vergonha. Acho que eu falei todos? O medo. Eu acho que sim, né? Acho que está faltando essa aqui, é tipo entusiasmo, é alguma coisa nesse aspecto, o nomezinho dela no filme. Não E lembro. aí, e aí a gente trouxe essa imagem com essa sala de controle aqui para representar nosso cérebro, nossa cabeça, nossas decisões. Também para representar no campo da nutrição o metabolismo, porque ele tem uma sala de controle que fica lá no hipotálamo, que é dentro do nosso cérebro, e é como se fosse essa sala de controle. Então, tanto as emoções, nesse caso, divertidamente, que vai controlar, e juntando com a nutrição, os hormônios controlam também essa sala de controle. Então, eu colocaria aqui mais bonequinhos, mais elementos para representar vários hormônios do eixo da fome, da saciedade. E essa imagem é para, assim, pode até esquecer de tudo que a gente vai falar hoje, mas se sair daqui com o recado que essa imagem representa, já vai adiantar muita coisa, né, Neuma? Sim, esse filme, ele é maravilhoso. Gosto muito de analogias, você também, né, Amanda? Você gosta bastante, você tem uma facilidade em fazer analogias. E esse filme, brilhantemente, ele traz como que a terapia cognitivo-comportamental funciona, né? E essa sala de controle aí, com todas as emoções, né, vem representando justamente como as nossas emoções, elas funcionam no nosso mundo interno. E o filme, maravilhosamente bem,
representou, e a gente, aos poucos, vai estar destrinchando aqui. E eu queria frisar muito, assim, é que esse comer emocional, você não come porque está com fome. Você come por causa das suas emoções, que está comandando sua sala de controle emocional. E hoje a gente vai aprender como identificar essas emoções, né, a partir desse filme, né? Então, se Mayara, você já assistiu Divertidamente? Sim, sim, já assisti. Ah, bacana. Então, espero que também quem esteja assistindo a aula tenha assistido. Se não assistiu, né, Amanda, depois que terminar a aula, corre lá para assistir o filme, porque ele é muito bom. Então, o filme Divertidamente, ele traz justamente dentro da nossa mente existe essa sala de comando aí, onde as nossas emoções elas pegam o comando às vezes, né? Na maioria das vezes vai alternando ali entre as emoções. E dependendo de quem está no painel naquele momento, se é a alegria, ou a tristeza, ou a raiva, o medo, a ansiedade, vergonha, nojo, a gente vai ter pensamentos, reações, comportamentos compatíveis com aquelas emoções. Só que, como eu disse, né, a gente não pode se deixar levar sempre pelas emoções. Por isso que é importante a gente compreender que, apesar do que a gente está sentindo, a gente consegue não atender o impulso da emoção, mas pensar, raciocinar para ter um comportamento mais alinhado com o que a gente deseja, né? Porque na vida real, quando a gente fala desse comer emocional, a gente está falando que você não vai comer porque está sentindo fome. Você vai comer porque você está sentindo alguma emoção. E a gente vai entender mais ou menos o que, que cada uma dessas emoções elas causam em nós, né? O porquê que a gente, né, come as nossas emoções, né? E o que mais minhas pacientes falam é assim: ai, Amanda, eu sei que eu não deveria comer, mas é mais forte do que eu. É como se realmente tivesse aqui a ansiedade, que é a principal por aqui, das minhas pacientes, das auroras. É como se a ansiedade tivesse no controle e ela não deixasse os hormônios, se fossem outros bonequinhos, agirem. É como se ela dissesse assim: sai, não quero saber do nível de fome e saciedade. Saiam daqui, hormônios, eu que vou controlar e eu decido o que eu quero comer. E aí vai e taca ali o botão, né, do vamos comer doce, vamos comer chocolate, vamos comer. Aí vem o desejo de certos tipos de alimentos, né? Sim. E acaba que tem esse sentimento mesmo. Eu sei o que fazer em relação à alimentação, mas não consigo controlar. Aí diz, é porque eu não tenho vergonha na cara. Aí acha que é só uma questão de vergonha na cara. E não é. Não. Tem uma influência aqui das emoções, influência hormonal, aqui. Por isso que é tão importante essa conversa aqui. Sim, e às vezes a gente pensa que é falta de esforço, de força de vontade, né? E não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com esse mecanismo de como funciona essa sala de controle, de compreender como funciona para desenvolver habilidades para lidar, né? Então, essa aula justamente tem esse objetivo, fazer com que a gente entre na nossa sala de controle, né? Cada uma aí na sua sala de controle, igual do filme, para descobrir quais que são as emoções que você comeu este ano, né? E principalmente quais são os gatilhos que te levaram a esse comer emocional, né? E como Desculpa, recuperar esse controle, né? Eu acho que o principal é esse, o caminho é tomar consciência, olhar para quais emoções comeu o ano todo, principalmente quais os gatilhos, o que que favorece, o que que te coloca em uma situação mais de vulnerabilidade, onde você vai estar comendo as emoções, e o principal, a partir de todo esse conhecimento, como que eu posso recuperar o controle da minha sala de controle, né? e a hora já é agora de anotar quais emoções você comeu esse ano de 2025, né? A ansiedade, de que é um dos
mais fortes por aqui. Às vezes é emoção. Aí você me corrija se eu estiver errado, tá, Nelma? Porque eu sei que sentimento e emoções são coisas diferentes, né? Mas a gente acaba misturando, quem não é psicóloga acaba misturando muitas vezes, né? Mas muitas vezes, vou falar alguns pensamentos, tá? E aí você depois traduz isso na área de psicologia. Alguns pensamentos que acontecem. Ah, eu trabalhei muito, eu mereço. E aí vai para comida. Às vezes é um sentimento de fuga, fuga no sentido de tem algo muito difícil para executar, um trabalho muito difícil para fazer. Ah, peraí, deixa eu ir ali comer. Então, muitas vezes é uma fuga de um trabalho, de algo que é muito cansativo e a pessoa vai querer comer. Tem ansiedade, no caso, tipo assim, tenho tanta coisa para fazer, eu não sei nem por onde começar, então eu vou ali comer. Não é algo muito consciente, é meio que o inconsciente que leva a pessoa para ir comer como uma busca por um que a gente chama de comfort food, a comida do conforto. Sim. Então tem vários desses pensamentos de merecimento, de procrastinação mesmo, sentimento de radicalismo, que é no sentido de ou eu faço tudo perfeito, ou eu não vou fazer dieta, não vou fazer nada e vou comer mesmo. Aperto o botão do dane-se para lá e vou comer. Então, trouxe aqui alguns pensamentos, algumas coisas que minhas pacientes falam, né? E aí eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que é que isso significa em termos de psicologia. São sentimentos, são emoções? Na psicologia, a gente fala que são pensamentos distorcidos. São distorções cognitivas, que é quando aquele pensamento vem, ah, eu mereço, ah, só hoje, ah, mas já que eu errei, então vou errar o dia inteiro, né? A gente fala que são pensamentos disfuncionais porque são pensamentos que não nos ajudam a lidar com a situação, né? Então, merecer, todo mundo merece o melhor, né? E quando a gente vai olhar para se sempre que eu tenho alguma emoção desconfortável e eu busco na comida essa regulação da minha emoção, e aí quase todos os dias eu vou estar cansada ou eu vou ter trabalhado muito. E se eu uso esse pensamento do eu mereço, ele ajuda a tirar a minha culpa ali e me reconforta, né? E faz com que eu coma ali. Só que aí, com o passar do tempo, esse comportamento vai trazer um prejuízo para minha vida. Você deve tratar muito, né, Amanda? Aí, as pessoas que engordam ou que não estão satisfeitas com o peso. E aí, pensar dessa forma não ajuda ela a lidar com as emoções e traz um prejuízo, né? Então, a gente vai trabalhar esses pensamentos para alinhar os pensamentos com os objetivos da pessoa. Que lá na frente, um pouquinho, quando a gente for falar das outras perguntas, eu vou voltar aqui e vou responder essa pergunta, tá bom? Mas só para começar aqui, esse comer emocional ou usar a comida para regular as nossas emoções acontece diariamente. Então, como você disse, se eu estou sentindo ansiedade ou preocupada, eu posso comer para aliviar essa minha tensão. Ou então preencher um vazio, ou pelo tédio, ou porque eu estou triste, eu quero me acalmar, eu quero um reconforto, eu quero sentir um quentinho ali, né? Ou então eu estou frustrada e eu quero anestesiar, e às vezes eu como ali sem nem ver o que eu estou comendo, né? Ou então tá tudo meio confuso, eu só quero comer para não ouvir nada, né? Só silenciar ali comendo. Então, e principalmente também, eu quero um prazer rápido, né? Comer libera dopamina, como você falou ali, né? Dos neurotransmissores, hormônios, ele vai liberar. Então, a gente utiliza da comida para sentir e amenizar as nossas emoções, né? Voltando com relação ao filme, né? É como se a alegria ela tivesse fora da sala de controle e aí vem a tristeza, né? Tão tristinha ali, né? E aí ela apertando o botãozinho, ah, vamos comer só um chocolatinho para melhorar, tá tão ruim, né? Então, ela toma o controle e aí ela
como se mandasse esse comando para poder comer um chocolate para ficar menos triste, né? E aí eu te pergunto para você que está nos assistindo, para você, Mayara, quem que está no controle da sua sala de controle? Você come esse comer emocional, usa, né, da alimentação, da comida para poder se reconfortar emocionalmente, ou a comida é para nutrir seu corpo, para trazer os nutrientes que são necessários para ter vigor, para ter força, para ter saúde, ou a comida está se resumindo apenas em regular as emoções? Como que tá? Queria que você fizesse essa reflexão. Olha, no meu caso, eu nunca tive muito problema, assim, em descontar na comida. Graças a Deus, não. Mas isso acontece. Ontem mesmo, essa semana passada, eu, eu vim do brigadeiro, eu tava para baixo, meio menstruada, fiquei aqueles pensamentos de recompensar. Ontem também eu estava muito cansada, sem coragem para fazer comida, porque eu tinha viajado o dia todo. Eu fiz, mas ainda não foi suficiente. Eu queria comer mais. Aí fui comer mais. Mas eu continuei insatisfeita do mesmo jeito. Aí eu decidi dormir. Eu falei, se eu ficar acordada, eu vou querer comer mais coisa. Vou inventar uma pipoca, alguma coisa para comer. Aí deitei e passou. Hoje tá até ok. Mas eu não, assim, no meu cotidiano eu não costumo descontar muito assim em comida. Porque eu tenho alguns problemas de saúde ligados à alimentação, então eu evito muita coisa. Então, graças a Deus, não é o problema. Mas eu sinto essas vontades assim esporádicas de comer muito para descontar. Agora mesmo, eu tô sem fome, mas por mim eu ia comer até, mas não vou. Me controlar, tô conseguindo me controlar, mentalizando que não posso fazer isso e vida que segue. Mayara trouxe um ponto importante nessa questão da TPM, do ciclo menstrual, com a flutuação hormonal de progesterona, estrógeno, isso altera também a nossa vontade de comer. Geralmente é a vontade de comer doce na TPM, e muitas especificamente o chocolate. Alimentos que são ricos em triptofano. O ovo, por exemplo, ele é rico em triptofano, mas a gente não tem vontade, desejo de comer ovo, a gente tem vontade de comer chocolate. Porque a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela está um pouco embaixo na TPM, a gente fica um pouco mais irritada, quer ficar um pouco mais quieta, e os compromissos profissionais, pessoais, muitas vezes não permitem que a gente fique mais na nossa quietinha, exige que a gente esteja ativa o tempo todo. E nem sempre a gente vai estar. Então, com essas flutuações hormonais, serotonina dá uma baixada, nosso corpo pede triptofano, que é tipo assim, um dos ingredientes para produzir a serotonina. Então, o chocolate é um dos campeões. O problema não está em comer chocolate, o problema está na quantidade, no tipo de chocolate e o quanto que isso acontece com frequência, né? Então, a Mayara trouxe esse ponto aqui importante que eu não poderia deixar de comentar. E de tudo que a gente falou, quem estiver vendo gravado, ou Mayara que está aqui agora, anota. Por exemplo, ela reconheceu o que são nos dias que ela está mais cansada e na TPM. Então, são essas situações, na verdade, não seriam nem as emoções especificamente, mas as situações que levam você a comer as emoções. Então, já anota isso, Mayara. Anotei. Perfeito. Então, tá claro até aqui? Tá tranquilo? Sim, E a sim. importância, né, do autoconhecimento, porque eu sempre trabalho muito com as minhas pacientes sobre o autoconhecimento. Eu preciso estar muito atenta a como eu funciono, para eu saber o que eu estou precisando naquele momento. E realmente, no período menstrual, tudo muda. O pensamento muda, o funcionamento cognitivo muda. Então, eu tenho muitas pacientes que se cobram muito no período menstrual, que a gente trabalha justamente de compreende que você está nesse período, seja um pouco menos crítica e se cobrar um pouco menos e até mesmo organizar dentro do que é possível na rotina, que naquele período, se você não está tão criativo, se você
facilita mais o trabalho burocrático, organizar para que nesse período você faça mais essas coisas, que vai render um pouco mais, e deixe as outras ali, e não se cobre tanto, e aí o desempenho melhora, né? E o poder do autoconhecimento é justamente isso. Eu sei que eu preciso um pouco mais de chocolate, o meu humor dá uma piorada, só, né, você trouxe muito bem a explicação aí do chocolate, mas existem outras coisas que também podem me ajudar a lidar com o meu humor, que são coisas mais saudáveis que eu posso fazer, né? Então, ficar atenta, saber e me conhecer, me possibilita a ter decisões mais assertivas, né? Do que fazer, do como fazer, de eu preciso dar uma atenção para mim, né? Eu não preciso comer as minhas emoções, né? Então, tem como eu olhar para as minhas emoções e agir de uma forma que eu faço bem para mim, né? Porque às vezes a gente está ali, né? Eu mereço, a gente merece o melhor dessa terra, né? E aí a gente tem que tomar consciência justamente que às vezes esse pensamento está me levando para comportamentos que vai trazer prejuízos para minha vida, né? Que vai trazer sofrimento, que vai trazer problemas ali. E um ponto muito importante que eu vejo, não sei se você também vivencia isso, Amanda, é a não consciência do que é fome física, a fome fisiológica, da fome emocional, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque faz toda a diferença. Eu preciso saber e ter consciência de que fome eu estou tendo, né? É uma fome física, fisiológica ou é emocional? Você sabe, Mayara, diferenciar? Desse certo. Acho que é. Mas Acontece você também, muito. e aí, Amanda, é uma... E eu acho que isso aqui já poderia ser até uma, antes de passar para isso, Neuba, essa parte em relação à TPM, em relação ao conhecimento, todo mundo que está vendo aqui depois, com certeza vai caber nessa pergunta aqui. O que você não quer repetir em 2026? Então, talvez essa autocobrança excessiva no período do TPM, né? O descontar na comida, aí a gente falou várias situações, vários pensamentos distorcidos, né? Pensamentos Sim, disfuncionais. disfuncionais, distorcidos, distorções cognitivas são sinônimos. Então, já anota aqui de tudo que a gente falou até agora, o que você não quer repetir em 2026, né? De tudo que a gente falou. Não esqueça a TPM, que com certeza ela vai entrar para todo mundo que está ouvindo aqui. E em relação à parte da fome emocional e a fome fisiológica, vou dar um exemplo prático que vai explicar muita coisa. Tem uma paciente minha que, depois de um tempo de acompanhamento, ela chegou para mim e disse: Amanda, eu não tinha percebido que fazia meses que eu não sentia fome. Por quê? Ela estava sempre comendo. Não dava tempo o corpo dela mandar sinais de fome, que é aquele sinal aqui realmente a barriga roncar, né? Aqui a vontade, a necessidade do alimento. Então, quando a pessoa acaba tendo essa questão de descontar as emoções da comida, geralmente ela está comendo com uma certa frequência. E isso faz com que não dê tempo ela sentir fome. Então, ela chegou a essa conclusão, que a gente começou a trabalhar melhor essas questões. Ela tem um psicólogo também, que trabalhamos juntas, de certa forma, para ela, com ela. E ela chegou a essa conclusão. Nossa, fazia meses que eu não sabia o que era sentir fome, porque ela não dava tempo para o corpo dela mandar os sinais de fome e saciedade. Né? Estava sempre o tempo todo comendo, o tempo todo com os hormônios da saciedade em alta, né? Então, esse exemplo prático explica muita coisa. Sim, e saber essa diferença, né? Entender ali no momento, quando você quer comer algo, parar, se perguntar, né? Será que é realmente o meu organismo? Né? Por que que a gente come? A gente come porque precisamos nutrir o nosso corpo.
para que a gente possa, né, viver, para que a gente possa existir. Então, a finalidade do comer, na verdade, o que é mais importante na comida é trazer vigor, saúde, disposição, né, nos possibilitar vivenciar o mundo, a vida, né? E a gente não pode depositar só na comida todo o prazer da nossa vida, né? Porque o mais importante do comer é, de fato, nos alimentar, né? Nutrir o nosso corpo com nutrientes, com coisas importantes ali para a nossa saúde, né? E eu acho que refletir, né, sobre isso, sobre quais são os comportamentos alimentares que eu não quero levar para o próximo ano, né? Quais são os hábitos, as coisas que geralmente já vai estar no automático, que geralmente já vai ser tão acontece e eu nem percebo, né? E a gente precisa sair do automático. A nossa vida, para ter sentido, né? A nossa vida que vale a pena ser vivida, ela não vai ser construída no automático. Vai ser justamente o oposto. É quando eu tenho muita consciência e presença na minha vida, que eu consigo olhar, pensar, decidir, entender qual caminho faz sentido para a vida que eu quero construir, para a vida que eu quero ter, para a pessoa que eu quero ser, né? E eu acho que um dos pontos importantes é saber identificar também quais são os gatilhos, quais são os eventos desencadeantes, né? Quais são as situações ali que me colocam em mais vulnerabilidade para eu manter esses comportamentos alimentares que me prejudicam, né? Então, assim, vou falar aqui de 4 gatilhos que geralmente são gerais ali, os mais comuns, né? Então, o ambiente. Então, a casa, o que seja a minha casa com alguma desorganização que me incomoda, alguma coisa assim. Cozinha sempre cheia de muitos alimentos ali que favorece, né? Que facilita, ou muito doce, muito embutido, muito enlatado, muita coisas ali, bolachas e coisas fáceis de eu ter à mão, né? Estar sozinha, são gatilhos ali que me colocam em uma situação de mais vulnerabilidade, né? Então, uma rotina emocional também, dependendo de como é, dias longos, excesso de tarefa, exaustão mental, que eu não procuro outras formas de tratar e ali eu vou, né? Utilizar da comida, os pensamentos automáticos, que você já falou, né? Os pensamentos automáticos que a gente descreve como desfuncionais, né? Então, eu mereço, é só um pedaço, não faz mal, é só hoje. Então, assim, é só hoje a gente usa todo dia. Eu preciso de um doce para me acalmar, para relaxar, né? Já comi errado, então já jogo tudo pro alto e já foi tudo, né? E também memórias afetivas, né? Comida, um pãozinho quente, um cafezinho, um cheirinho, comida da avó, bolinho, são comidas que nos lembra algo reconfortante, um conforto, uma memória afetiva, né? E então são 4 gatilhos, são 4 situações, quer dizer, são várias situações, coisas que a gente tem que estar atento, né? E eu queria só fazer um adendo aqui com relação a, tipo, já estraguei a dieta um dia, eu meto o pé, ou já comi errado hoje, eu como o dia inteiro, que eu também sempre trabalho com as minhas pacientes, assim, a gente fala que isso é um pensamento distorcido, tudo ou nada, né? Ou eu faço tudo perfeito, ou então eu não faço nada. Então, eu fico ali no extremo, no 880, né? Então, tudo que é muito extremista, tudo ou nada, vai gerar um prejuízo para a minha vida, porque vai fazer com que eu tenha decisões que não são tão assertivas assim, né? E na alimentação é justamente essa. Então, eu preciso fazer a dieta perfeitamente, e aí, quando eu faço algo que não está perfeito, aí eu simplesmente jogo tudo para o alto, e aí eu como tudo que está na minha frente, e ainda pior, eu ainda penso assim, então vou aproveitar mesmo agora que eu vou comer. Não é só comer, não, eu vou aproveitar, já que não sei o que, eu
como mais. E aí eu queria fazer uma analogia justamente para a gente compreender como esse pensamento, ele não é um pensamento que nos ajuda a lidar e não tem muita lógica, apesar que parece ter lógica. Pensa, Amanda, em um jogo, sua avó, sua tataravó tinha um jogo de xícaras muito importante que foi passado pela família e chegou até você. Não é algo que tem um valor emocional ali. Você cuida com todo carinho, só que por um acidente e por a vida acontecendo, uma das xícaras quebra. O que você vai fazer com esse jogo de xícaras, Amanda? Já que uma xícara quebrou. Aí é que eu vou ter mais cuidado ainda e mais zelo com o que ainda tem e tentar consertar o que quebrou. Eu agiria assim. Por que você não pega e joga tudo fora, já que uma quebrou? O valor afetivo, né? Só tem aquele que vem da avó, pensando literalmente no jogo de xícara. Eu iria agir assim. Uhum. Mas também acredito que possa ter pessoas que fariam o seguinte, eu acho. Ah, já que quebrou, não quero mais nenhum, tô com raiva. Não sei, talvez tivesse alguém que agisse assim, não sei. Ah, Eu iria querer ter mais zelo ainda, mais cuidado ainda com o que está lá. tá. E vou então trazer uma outra situação. Por exemplo, você está guardando dinheiro, você está poupando, né? Você tem um dinheiro guardado, poupando esse dinheiro, e aí você passa numa loja e tem uma promoção. Você passa, entra e você compra algo ali, só que depois você vai embora e você se arrepende. Nossa, eu não tinha que ter comprado, estou economizando, errei, porque eu comprei isso daqui. Você volta lá e gasta todo o seu dinheiro, já que você errou e comprou algo que não devia. Já que errou aqui, deixa eu gastar o resto tudo aqui? Não, já que o arrependimento é teu, né? Por que não? Eu acho que, assim, já que o arrependimento bateu, eu não vou repetir o mesmo erro. Uhum. Você vai gastar o resto do dinheiro porque errou e comprou algo que não devia? Não. Vai, né? E aí, para essas coisas, é fácil o nosso pensamento trazer esse posicionamento, né? Poxa, não, errei aqui, eu vou não gastar mais agora. Só que para comida a gente não usa essa lógica, né? E a gente deveria. Então, assim, não é porque uma xícara quebrou, não é porque eu fiz uma refeição errada, que todas as outras refeições certas que eu fiz não valem de nada. Elas valem e valem muito, né? Então, quanto antes eu volto para a rotina que eu estava fazendo, menor vai ser o efeito daquela refeição errada que eu fiz na minha dieta, né? Então, o nosso pensamento tem que ser: errei ou tive um deslize, mas quanto antes eu retorno para o caminho que eu estava indo, melhor. Eu costumo dizer assim, você vai cair, você vai falhar na dieta, vai ralar o joelho, mas você não é criança que vai ficar lá no chão esperneando. Você vai levantar, a gente passa um mertiolate que arde, que a gente é dessa época, vai arder, que vai ter um esforço, e vamos retornar. E segue o jogo. E pega aquele tombo como uma moeda da experiência, não como uma moeda de culpa. Uhum. Então, acho que quando a gente traz essas explicações, facilita. E ninguém vai seguir uma dieta 100%. A gente calcula, inclusive, 10% fora, entre aspas, da dieta. Porque a dieta é tudo que a gente consome. Né? E até mesmo, né, desmistificar esse. Hoje em dia, eu nem falo dieta, Amanda, para mim, na minha cabeça, assim, porque eu já associei, apesar de eu saber que dieta independente tem dieta para engordar, tem dieta para emagrecer, né? Então, a dieta é o que a gente come. Mas ficou muito impregnado na nossa mente que dieta é restrição. Isso. Né? Dieta é restringir. Todas as vezes que eu fiz dieta que eu restringia, que eu segurava até quando dava, realmente, quando não dava, eu queria comer tudo, né? Eu falei, gente, não dá para eu viver assim, não dá para poder, não é sustentável, né? Tive que trabalhar aí muito os pensamentos disfuncionais também. Não é só hoje, né? Mas você fala só hoje,
quantas vezes na semana você já falou só hoje? Então, sempre vai haver várias situações onde você vai ter essa oportunidade. Não é porque está aqui e tem que você precisa comer, né? Você não está precisando, você não está com fome. E aí vem, eu sempre fico repetindo que eu fiz uma reeducação alimentar. Eu estou aprendendo a comer e é assim que eu vou comer sempre. Então, eu fico sempre repetindo para mim e trabalhando comigo também. Tanto é que agora eu consegui ter uma alimentação por mais tempo, estável, sem muito altos e baixos, de querer ser muito perfeita e depois quero comer tudo, de que eu preciso aprender a comer. É isso que eu vou comer sempre, toda a vida, pelo resto da vida, dessa forma, né? Até mesmo para poder fazer com que eu não fique em restrição, para que eu aprenda a quantidade adequada para o meu corpo, os nutrientes, né? Para que eu não. Parece que eu estou amarrada, e quando eu me liberto, eu quero comer tudo que eu posso, porque depois eu vou ficar amarrada de novo, né? E a liberdade, acho que é justamente esse jogo de fazer o que tem que ser feito, apesar de. Aí tem várias justificativas. Né? Então, a gente fazer o que tem que ser feito, conforme o que a gente precisa, o que a gente quer, dentro das nossas perspectivas, isso aqui é a liberdade, porque é o resultado disso que vai te dar liberdade. E quando desconta as emoções da comida, quando não tem consciência alimentar, não é que você está livre, não é porque você está comendo de tudo que você está livre. Na verdade, você vai ficando aprisionada naquilo. Tem uma fala que eu nunca esqueci, que me marcou muito, que foi uma mulher, enfim, que falou, conversando comigo no Instagram, e disse assim: Amanda, eu me sinto presa em camadas de gordura. Isso faz anos, e isso me marcou tanto que eu nunca esqueci, letra por letra, dessa frase que ela me falou. Eu me sinto presa em camadas de gordura. Ou seja, a liberdade não era no comer tudo, era, na verdade, a prisão, pelo motivo, a prisão de se sentir aprisionada no excesso de gordura, né? Então, assim, foram palavras fortes, tanto é que me marcou até hoje, né? Enfim, e acho que isso representa a diferença entre liberdade e fazer o que tem que ser feito, né? Uhum. Neuma, eu acho que até agora já dá para quem está aqui anotar qual é o seu maior objetivo para 2026. Uhum. Né? Mas um pouquinho antes também eu queria trazer aqui mais duas perguntinhas, assim, para ficar, né, bem, para você ficar aí bem reflexiva também, né? Quais emoções foram gatilhos para as minhas escolhas alimentares esse ano? Então, assim, para você, quais, né? Para mim, eu percebo que a ansiedade e o tédio. Quando eu estou entediada, sem nada muito interessante para fazer, eu fico toda hora abrindo a geladeira e olhando o que tem ali que eu posso comer. Tem vezes que eu só abro e fecho a geladeira trocentas mil vezes ali, né? E quais eu não aceito mais repetir. Então, assim, é importante a gente saber quais são essas emoções, gatilhos, porque a gente tem que estar mais atentas a elas, né? E quais são as que eu não aceito mais repetir esse ano, né? Ano que vem, nos próximos anos da minha vida, né? E a gente mais para frente também vai pensar em o que fazer então. Estamos aqui falando para não comer, para regular as emoções, o que fazer então, né? Tem como, tem várias habilidades para a gente regular as nossas emoções, né? A gente está identificando o problema, mas vamos entregar a solução, né? Sim, né? E qual é, né, o maior objetivo para 2026? É o 2026, macro. para mim, foi um ano, assim, de transformação, Amanda. Eu não sei se você viu lá no meu Instagram, mas eu comecei o ano pesando 66 quilos, no meu maior peso. Fui no cardiologista para poder fazer ali, pensei, já estou perto dos 40, preciso ver como que estão as coisas. Foi mesmo só de rotina, vamos dizer assim. E eu descobri que eu estava com a pressão alta e estava também muito satisfeita com o meu corpo. Eu fui para o Réveillon, para casa do meu irmão, e levei algumas roupas para passar o Réveillon.
E eu acho que eram roupas que eu não estava vestindo, né? Tanto ali de festa. E as roupas simplesmente não serviu. Eu tive que sair na rua dia 31, 5 horas, 6 horas da tarde, correndo para tentar ver se tinha alguma loja aberta para eu achar alguma coisa que cabia em mim. Achei uma bermuda horrorosa. E aí usei o que tinha, né? E quando eu fiquei sabendo que eu precisaria fazer, que eu precisaria utilizar um remédio para pressão, né? E aí eu falei, gente, eu não aceito, né? Não aceito que eu, com 38 para 39 anos, vou ter que tomar remédio, né? Eu preciso dar um rumo na minha vida. De lá para cá, né? Eu emagreci 12 quilos, fiz acompanhamento nutricional, atividade física, comecei nas caminhadinhas, algumas coisas ali. Hoje em dia eu estou na academia, fazendo as atividades físicas e tudo mais, consegui perder 12 quilos, estou assim, num corpo que há anos eu não estava, estou com 54 quilos, e muito feliz, estou muito satisfeita, eu percebi o quanto que todo o enredo em tudo aí mudou muito, assim, a minha vida, a minha autoestima, mudou a relação comigo mesma, mas tudo isso tendo muita clareza que eu precisava fazer o que só eu poderia fazer por mim, que ninguém mais poderia fazer, e o que eu preciso fazer, né? E eu preciso fazer sem estar com vontade, mas eu preciso fazer porque é importante. E o resultado no fazer, apesar de ser difícil quando está fazendo, ele é recompensador, né? Porque depois vem, é muito bom estar bem, né? Então, eu tô assim, tô muito feliz com os resultados, né, de todo esse esforço de um ano quase aí, né, com muita dedicação, colhendo os resultados, e é tão engraçado as pessoas me veem, nossa, tô tão magra, tão rápido, só eu sei que a luta já tem um ano. É desse Sabe, jeito. para você que não está passando, né? Mas aí eu não importa, eu entendo assim. Eu falo, talvez eu já fiz isso também com outras pessoas, né? Então, saber do processo, só quem passa que sabe, né? E às vezes isso também ajuda a gente a não se comparar tanto, né? Porque a gente só vê o resultado, nós não sabemos qual foi o processo que a pessoa passou para estar onde ela está, né? E quando a gente só vê o resultado, parece que foi muito rápido. E é justamente essa jornada mesmo, porque não é do dia para a noite, eu aviso logo, olha, fulana, a gente calcula lá, vamos supor que precisa perder 20 quilos. Não vai ser no primeiro mês, não vai ser nos 2 primeiros meses. É como um processo, como se você fosse uma cebola, e você começa pelo menorzinho, e aí o tempo vai passando, a gente vai agregando valor, agregando, né, mais hábitos saudáveis, aí a gente vai colocando camadas maiores, é como se essas camadas dessa cebola fossem os resultados que vão somando. Aí, ao longo de um ano, que é mais ou menos isso em média, pelo menos, dependendo da necessidade de cada pessoa, né, de cada mulher, é um ano que se leva ali num trabalho, uma terapia nutricional e atividade física, e são pilares de sustentação, né? E foi muito bom, Nelma. Agradeço, inclusive, você ter aberto isso aqui para a gente, para quem estiver vendo depois, porque vai servir de inspiração e entender que o processo não é do dia para a noite, não é, o segredo não é a próxima dieta, não é a próxima estratégia nutricional, não é um plano alimentar novo do zero, é fazer a base bem feita. E a gente vai trazendo ajustes de evolução ao longo do processo. Não é mudar a alimentação tudo de uma vez. Não, a gente vai ali, ó, de forma gradual. É como se você estivesse aprendendo a dirigir um carro. Você não pega o carro de cara vai viajar, vou subir uma serra. Não vai. Você vai primeiro andar no bairro, vai aprender a passar a primeira marcha, e colocar o carro para frente, vai estancar o carro, vai errar, vai tentar fazer uma baliza e não vai conseguir de primeira, vai testar, vai tentar várias vezes, vai ficar no quase conseguir, não foi. Aí daqui a pouco, quando você vê, nossa, eu já estou dirigindo. Nossa, já peguei uma BRS, já está indo cada vez mais longe. E aí está cada vez você fazendo aquele caminho do bem-estar, aquele caminho
das decisões mais assertivas de forma mais automática, mais leve, sem ser um esforço muito grande. No começo, é um esforço grande, não é, Neuma? Muito, porque eu tive que reaprender a gostar dos sabores dos legumes, das verduras, né? Eu tinha uma crença também que eu não conseguiria ficar sem o arroz. Então, assim, a minha alimentação principal era carboidrato. Eu tinha uma necessidade de me sentir cheia. Tanto é que hoje eu até me sentia ansiada e eu não percebia que aquilo me fazia mal. Então, hoje eu já percebo que eu quero comer para não ficar cheia. Só que ainda o sistema, às vezes, automático, eu estou comendo, quando eu vejo, eu passei da conta um pouco e fiquei um pouco mais cheia. E hoje em dia eu aprendi a reconhecer e já não gosto de me sentir tão cheia. E antes eu tinha associado que estar cheia era me sentir saciada, bem. Então eu queria ter essa sensação. Então eu tive que reaprender os sabores, né? Porque carboidrato, assim, tem sabores mais ali, né? Você comer uma comida de verdade tem um sabor diferente, né? Então, foi todo um processo de dessensibilização sistemática. Então, eu tive que desaprender a gostar daqueles sabores, né? Coisas muito processadas, com sabores muito intensos, para reconhecer os sabores da comida, que não é super estimulante, não tem um, um brigadeiro, não é igual uma maçã, né? Então, assim, então foi um processo, e hoje em dia, quando eu como, eu sinto prazer. E antes eu comia porque eu era obrigada, que eu estava fazendo uma dieta. Então eu comia uma salada, eu comia uma verdura, eu comia um negócio, e ali era muito difícil, por isso eu não conseguia levar muito adiante. Então eu tive que reaprender. E hoje em dia eu entendo que eu como assim. Já mudei algumas dietas, mas como você falou, ajustes, mas o que eu como, desde quando eu comecei lá. Verduras, legumes, arroz, carne, né? A proteína, mas as proporções diferentes e continua as mesmas coisas. Tem alguns ajustes, mas não muda muito, né? Mas tive que reaprender o paladar, né? Então, Teve que fazer um esforço, né? assim, É sempre assim. E aí, eu queria aproveitar, acho que a gente pode puxar, né? O que você precisa mudar nos seus hábitos? Aí a gente colocou aqui para o próximo trimestre. Porque, independente da data que você estiver assistindo isso aqui, isso vai funcionar. Não é só para a virada de 2025 para 2026 que a gente está pertinho, mas é para qualquer momento da vida. Então, assim, quais são as 3 metas tangíveis que você quer para o próximo trimestre? Então, assim, minha meta, vou dar alguns exemplos aqui, exemplos práticos que algumas pessoas vão poder aproveitar. Minha meta no próximos 3 meses é de começar uma atividade física. É uma meta. A minha meta é de incluir alguma coisa de verdura, nem que seja uma cor, no almoço. A minha meta vai ser perder, vamos colocar aqui, 3, 4 quilos, vamos pensar um negócio tangível, né? Algo leve, para não ser frustrante. Então, anota aí quais são essas metas tangíveis. A gente está pensando aqui no trimestre, mas qualquer coisa pode pensar para o semestre, mas pensa por partes, que quando a gente vai degrau por degrau, fica mais fácil, porque senão parece tão distante que a gente nem começa. Isso, e é super importante, Amanda, você colocou num ponto aí, a gente saber fazer as metas. O que eu vejo muito na terapia, no processo terapêutico, são as pessoas, elas fazem metas que não são atingíveis e realizáveis no tempo proposto, coisa ali, e elas tentam e fracassam, porque realmente
a meta do jeito que ela colocou ali, qualquer ser humano, a probabilidade é que vai fracassar. Por quê? Porque não soube estipular a meta, não soube colocar uma meta que é possível, atingível, realizável, pensando na rotina, no dia a dia, na vida, porque às vezes a gente pensa no ideal e no mundo ideal é tudo perfeito. Nossa, dá super para fazer isso. Elas vêm com as metas e falam, realmente, dá super, mas agora imagina o seu dia. E aí, será que no final do dia você vai conseguir fazer isso que você está falando? Tipo, eu quero ler um capítulo do livro. Também. Será? É super possível ler um capítulo do livro. É, realmente, é possível? Mas agora, encaixar isso numa rotina, numa coisa, numa outra, talvez eu não vá conseguir fazer isso todos os dias. Ainda vem com todo dia. É. Então, a gente precisa saber estipular as metas para a gente ter uma probabilidade muito alta em conseguir conquistar aquela meta. E aí, uma forma de estabelecer as metas muito boa, não sei se você conhece, Amanda, é as metas SMART. Uhum. Né? Específica, temporal, atingível, relevante, né? Mensurável. Mensurável, para que a gente consiga realmente ter metas que são realizáveis, né? Então, assim, e principalmente, penso numa meta, eu posso compartimentar essa meta. Por exemplo, eu queria emagrecer em torno de uns 10 quilos. Era a minha meta final, né? Era a minha meta ali. Só que eu também entendia, eu sabia que para eu conseguir manter, eu deveria estar perdendo ali 1 quilo por mês, que era a minha meta, né? 1 quilo por mês. Então, teve meses que eu consegui um pouco mais, um pouco menos, mas eu estava ali tentando, Alinhada. né, ajustar ali as minhas metas, entendendo? Eu lembro que no mês de julho, nas férias, eu tive um ganho ali, fiquei um pouco triste, mas eu falei, não, agora eu preciso recompensar, eu preciso né? Então, mas ao longo do tempo, né, em média, eu quase que perdi 1 quilo por mês, né? Então, teve meses um pouco mais. Então, a gente precisa realmente ter consciência de pensar em metas que são possíveis, realizáveis, atingíveis, mensurável e com tempo, né? A gente também tem que estipular em quanto tempo eu vou fazer tal coisa, né? E aqui a gente já está ajudando, que é em 3 meses. Né? Isso já facilita. E a Né? parte das habilidades ou comportamentos. Eu vou trazer uma analogia que vai simplificar também. Eu costumo dizer que, assim, a meta é como se fosse, digamos que você fosse fazer uma viagem. Vou para Paris. A meta é ir para Paris. Uhum. Mas como que você vai chegar lá? Qual é o transporte que você vai chegar lá? Você vai de navio? Você vai de avião? Você vai ter que pegar um ônibus até tal canto e depois pegar um carro? Depois... Qual é o caminho? E aí, as habilidades e esses comportamentos é que vai ser o caminho para se chegar até essa meta. A meta é como se fosse o resultado final, podemos dizer assim. É quando você chega lá. E a habilidade do comportamento é o que é que você vai fazer para que você consiga chegar lá. Então, se a meta é perder, como a Nemo falou, né, 10 quilos, 12 quilos em um ano, quais são as habilidades e comportamentos que eu vou ter que colocar em prática a partir de hoje, a partir de agora? Quer trazer alguns exemplos, Nilma? Trazer um pouquinho dessa parte das habilidades e comportamentos? Do que elas podem preencher aqui na ferramenta? Sim, reconhecer uma habilidade que a gente está falando muito aqui sobre as emoções, né? Acho que a principal ali é eu estar muito conectada comigo, né? Ficar mais atenta ao meu mundo interno, ao que está acontecendo e como que eu estou me sentindo com relação ao que acontece, né? Como é que eu estou interpretando isso, como que eu me sinto diante dessa situação. Então, quando eu sei nomear as minhas emoções, eu também consigo olhar para as minhas emoções e tentar identificar o que elas estão querendo me dizer, né? Então, se eu sei
que eu estou entediada e eu quero comer porque eu estou entediada, já estou desenvolvendo, já tenho uma habilidade de reconhecer o que eu estou sentindo. Outra habilidade é também conseguir trazer essa regulação emocional a partir de outras coisas. Então, eu posso fazer algo que eu gosto, mas que não precisa ser a comida. Então, eu posso pensar que, tô com tédio. Não, vou visitar alguém, vou fazer uma caminhada, vou fazer alguma coisa. Então, assim, eu vou fazer algo que traz um benefício para mim. Pode ser que ele não vai ser, assim, no mesmo nível de intensidade, de prazer, que talvez a comida me daria, mas ele vai me dar um prazer e principalmente vem o contentamento. Por exemplo, se eu faço uma caminhada, nossa, eu vou ficar satisfeitíssima, minha autoestima vai lá em cima, porque eu vou reconhecer que eu consegui Executar. frear um impulso, que seria agir pela emoção, né? Então, opa, eu já, né, tô tendo um pouco mais de domínio sobre mim, e de que executar, que eu sou capaz, que eu posso fazer, né? E principalmente está trazendo um benefício ali para mim, né? Então, estou movimentando meu corpo, eu estou trazendo uma forma de dopamina diferente, né? Não só pela comida, né? Então, nomear as emoções é importantíssimo, é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Porque a gente precisa identificar quem é que está no painel de controle agora, né? E aí, se está uma emoção, não estou com fome, eu só estou querendo regular minhas emoções, eu posso fazer um combinado comigo. Eu vou esperar uns 2 minutos. Depois, eu vou ver de novo como é que está essa minha vontade de comer tal coisa. Porque as nossas emoções, elas são como ondas. Elas vêm, têm um pico e vão embora. Se a gente entende que elas são como ondas, elas passam, elas vão. Tem uma piadinha infame, mas é verdade, tudo passa, até uva passa, né? Então, as nossas emoções não são eternas. Por mais que pareça que, dependendo de uma emoção que a gente sente, a gente pensa assim, nunca mais vou parar de sentir isso, vai parar, vai passar. E aí, às vezes, eu só preciso dar esse tempo para que ela, né, vá e passe, né? Então, é uma habilidade. É eu não agir, é eu não ir pelo impulso, é eu esperar um pouco, é eu fazer um combinado, peraí, vou esperar 2 minutos, depois eu vou ver isso daqui para ver o que eu vou fazer, né? E também substituir, eu posso pensar em outras formas de conseguir uma dopamina sem ser só pela comida, né? Então, eu vou substituir o prazer. Eu mereço o melhor. E esse melhor, ele tem que me trazer consequências positivas para a minha vida e não me trazer prejuízos, né? Então, correr traz dopamina, né? Fazer uma atividade física, ler um livro, Atividades manuais, amiga, gosta, né? Atividades manuais, quem gosta de bordar, né? Não sei, fazer uma coisa pela primeira vez. Então, assim, eu posso pensar em outras, tomar um banho. Vai lá, toma um banho, né? Faz um banho premium. Hoje em dia o banho mudou, né? Faz um banho premium. E eu acho que tem uma aqui que não pode deixar de... Quem está aqui até agora, porque faz sentido, né? E tem uma habilidade, um comportamento que não pode deixar de estar aqui de um dos três, que é se perguntar, junto dessa de parar 2 minutos, vou completar essa sua vai se perguntar, eu estou com fome de verdade ou eu estou com vontade de comer minhas emoções? Então, para ali os 2 minutos e se pergunta, para pensar, parece bobo, mas não é. Faz muita diferença. É como se fosse um termômetro para ver qual é a temperatura que você está. E a partir disso você toma a decisão mais assertiva. Isso mesmo. E troca o bem-estar momentâneo que a comida dá pela ação, que a gente está trazendo aqui alguns exemplos, como a Neu falou, tomar um banho, tomar uma água, fazer uma caminhada. E trocar esse bem-estar a médio para longo prazo. Você não vai ter naquele momento imediato, mas você vai sentir bem-estar, porque, nossa, eu consegui. Uhum.
vem Não é isso, Nelma? sim, vem um senso de autoeficácia, de que eu sou capaz, eu confio mais em mim, então eu mudo a minha relação comigo mesmo, né? Então, quando a gente se esforça, né, para poder cumprir os combinados com a gente, fazer as coisas que são importantes para nós, né? Fazer porque é importante para mim, não porque eu estou com vontade, porque se eu for depender da vontade, eu não vou conseguir construir nada na minha vida, né? Então, eu não posso depender da motivação e nem da vontade. Motivação nesse sentido aí de empolgação, porque a motivação, quando eu tenho motivos que me geram ação, é uma motivação sustentável. Mas eu não vou estar empolgada, eu não vou estar, ai, super energizada para fazer tudo todos os dias. Não, eu vou estar lá, talvez, ai, eu não queria, mas tal e tal e tal motivo, eu vou fazer por isso. Vou fazer porque é importante para mim. Então, quando a gente faz porque é importante para nós, isso fortalece muito a nossa autoestima, porque a gente está nutrindo a nossa relação conosco, né? A gente tem uma preocupação muito grande em nutrir a nossa relação com as outras pessoas. Eu honro meus compromissos, eu faço as coisas, porque tem uma preocupação, o que o outro vai pensar de mim se eu não fizer, né? Então, se eu não honrar o que eu falo, eu não vou ser confiável para as pessoas não vão confiar em mim. E isso também acontece comigo. Se eu não honro meus compromissos comigo mesma, eu paro de confiar em mim. Eu começo a entender que eu não sou uma pessoa confiável. E isso vai minando a minha autoestima, isso vai acabando com a minha vida, porque eu sou a pessoa mais importante. O outro não confiar em mim pode interferir na minha vida? Pode ser que não, mas agora eu interfiro completamente. Então, eu preciso estar muito preocupada em honrar, em fazer as coisas que são importantes para mim, muito mais do que eu me empenho e faço pelos outros, né? Porque isso vai impactar a minha vida, né? Isso vai me trazer um senso diferente, né? Então, a gente precisa aprender aí a comer com presença. Não sei se você trabalha com Mindful Eating, você já ouviu falar, mano? Sim. Né? Que é a atenção plena, né? A gente tem que estar corpo e alma presente no agora, no momento, né? A gente tem que sair da nossa mente, a gente tem que sair do futuro ou do passado e a gente tem que nos manter em mindfulness, em Sair do celular. Uhum. Então, assim, o comer, ele também precisa dessa presença, porque vai ser essa presença que vai fazer com que eu entenda, é uma fome fisiológica, é uma fome emocional, eu já comi o suficiente, porque quando a gente está no automático, a gente come muito mais do que precisa, né? E muito mais mesmo. Chega a ser o dobro, o triplo, e a pessoa não percebe. Não percebe, às vezes vai perceber só quando já não está aguentando, como aconteceu já comigo algumas vezes. Eu falei, meu Deus, eu comi mais do que eu deveria, não precisava ter comido isso tudo. Identificar, né, as emoções antes de comer são habilidades necessárias aí para que a gente possa mudar a vida, mudar, né, atingir as metas aí, né. Organizar a rotina, né, o sono regulado também interfere muito, né, então eu preciso dormir bem vai interferir na minha perca de peso, na minha saúde, né, nas minhas emoções também. Dormir mal afeta meu humor, diminuir o açúcar, né? E a gente precisa também de estar muito atenta aí como você falou das habilidades, eu me lembrei agora de mais algumas. Amanda, estamos já na hora? Como é que é? Já estamos no tempo estourado. A gente já está quase no fim, né? Isso, Vou é. só frisar um pouco aqui, né, dessas habilidades emocionais que a gente precisa desenvolver para conseguir aí atingir, né, as metas aí, não só para a questão alimentar, para a nossa vida. A gente precisa desenvolver a nossa tolerância ao mal-estar, ao desconforto.
Porque a gente só vai evoluir, crescer na zona de desconforto, né? Então, se eu preciso disso, e na vida o tempo todo a gente vai estar tendo um desconforto. Então, quando eu desenvolvo essa habilidade em conseguir lidar com esse desconforto, saber também outras coisas de como regula as minhas emoções também, né? Uma habilidade importantíssima para tudo é respiração. Eu preciso aprender a respirar pelo diafragma, né? Então, quando eu respiro, preencho, solto ali, me ajuda até mesmo a trazer a atenção para o momento presente, identificar que emoção, né, eu tô tendo ali, tô tendo um pensamento disfuncional ou não, né? Não agir pelo impulso é a habilidade de estar em atenção plena, em consciência, em perceber o impulso, entender que não tem problema eu querer, mas em última análise, eu sou maior do que as minhas emoções, eu sou maior do que os meus pensamentos, eu sou maior do que tudo. Tudo isso faz parte de quem eu sou, mas o eu sou muito maior que isso. E no fim, eu tenho o poder de escolha, né? De qual comportamento eu vou ter. E quando eu não tenho essa habilidade de criar um espaço entre o que eu sinto, o impulso e o que eu faço, eu vou ser uma pessoa que vou só reagir ao mundo. E quando eu só reajo, eu também não construo a vida que eu desejo viver, né? Eu vou deixando a vida me levar e eu vou reagindo às coisas, né? E aqui no caso, Neuma, você trouxe vários exemplos dessa questão da tolerância. Tolerância qual é a expressão correta que você acabou de falar? A tolerância ao desconforto. Desconforto, ao mal-estar. Perfeita colocação. Não é que você vai se colocar em mar de espinhos, mas você vai se colocar em meio que se desafiar, talvez, de certa forma, né? Se desafiar em coisas que vão te trazer benefício, né? E aqui essas habilidades e comportamentos que colocamos aqui nesse lado, nessa caixa, então traz para cá e escreve em formato de atividade. Então, por exemplo, se é uma atividade, uma ação, me perguntar se é fome ou vontade de comer. Em qual frequência? Todos os dias à tarde, porque geralmente é no horário da tarde que isso mais acontece. Então, uma outra atividade, reduzir o consumo de doce. Com que frequência, né? A gente vai ajustar aqui. Vou reduzir 25% de doce do que eu como no meu dia. É uma meta atingível. Não é que você vai cortar o doce da sua vida. Eu não cortei no doce da minha, então não é meu objetivo que você corte da sua, exceto em caso de diabetes, tudo que a gente tem que ter ali, né, uma restrição maior. Uma outra atividade é identificar o comer emocional. Então, com que frequência? Talvez o tempo todo. Por uma semana, se desafia a pensar sobre isso por uma semana, por exemplo, né? Então, essa tabelinha aqui final, praticamente é só para finalizar a organização dessas ideias que a gente veio discutindo. Uhum. E temos a parte final, que são os resultados esperados. Então, o que é que a gente vai comemorar daqui a 3 meses? E eu coloco aqui um desafio para quem está assistindo. Mandar mensagem para mim e para a Neuma, contando o que é que você quer comemorar daqui a 3 meses, da data que você está assistindo essa oficina. Uhum. Então, manda para a gente no direct o que é que você quer comemorar daqui a 3 meses, a partir da data de agora que você está assistindo. E uma pergunta reflexiva também aqui, né, Neuma? O que vai acontecer se nada for feito? Então, você está até aqui agora, se você não fizer nada, o que é que vai acontecer? E aí eu passo a palavra para você, Neuma, para colocar aqui uma palavra final para a gente fechar essa oficina aqui com a chave de ouro para essas mulheres. Sim, na psicologia a gente gosta de imaginar, né?
porque isso é forte, a gente imagina e a gente sente, né, as emoções, a gente é capaz, então, assim, fecha o olho aí e se imagina, daqui 3 meses, como que você desejaria estar, com o máximo de detalhes possível. Quanto mais detalhe tiver, melhor. Tanto é que as pessoas falam muito, não sei se você já ouviu falar, tem o tal do quadro dos sonhos, né? As visualizações. Não existe mágica nisso, não é? A questão é que quando a gente visualiza, quando a gente tem ali o nosso objetivo e a gente traça como chegar, a gente se empenha mais em realizar, né? Lógico que aquilo só se realiza com ações, né? Mas a gente pode utilizar formas e meios de nos motivar. Então, assim, também faça um quadro dos sonhos ali. A gente está falando de 3 meses, mas assim, imagina talvez o final do ano que vem, como você gostaria de estar, né? E pensa e tenha imagens do que você quer sentir, de como que você quer estar, o que você está fazendo. Você gostaria de estar fazendo o quê? Né? Você gostaria de estar de que forma? O que você gostaria de sentir a respeito de você? Então, quanto mais a gente tem esses detalhes ali, até mesmo essa visão, no meu quadro de sonhos, tem uma mulher lá com o abdômen trincado. Eu não sei se era o abdômen trincado que eu vou chegar lá, mas representa a atividade física, músculos, né? Eu brinco assim, eu assustei quando a doutora falou para mim que, cuidado, você já tá ali com, se não mudar, uma sarcopenia, né? Porque eu era uma falsa magra também, assim, apesar que eu tava gordinha, mas não, além de gordinha, eu tinha mais de 30% de gordura do corpo, um pouco músculo. E aí eu brinquei que o que me move hoje é eu estar bonita. Porém, eu sei que a longo prazo o resultado é eu estar uma velhinha que vai conseguir sentar, andar. Então, a gente precisa visualizar aí para o nosso cérebro entender e para que a gente, no momento que quiser desistir, no momento que estiver ali, a gente se lembrar do porquê fazer. Então, hoje, essa semana aqui tá chuvoso, chuvoso. E aí, um dia eu levantei e nem pensei na chuva, e deixa eu ir toda bonitinha, fazer minha atividade física. Aí, depois, um outro dia, tava chovendo e eu, ai, queria tanto ficar aqui, mereço dormir mais um pouquinho. Aí eu me lembrei do abdômen. Eu falei, não, eu vou. Não, e tá aqui, ó. O meu quadro dos sonhos, ele fica aqui no meu. Fica na tela do celular. Ah, o abdômen, ó, bem aqui. Que é para me ver toda hora. Para mim, que é para eu ver toda hora o que eu preciso fazer. E visualizar também, se não for feito nada. Como é que eu vou estar? Como é que eu vou me sentir? E aí, né? Porque assim, a gente tem que, que se propor a fazer e fazer para a gente conseguir ter os resultados, e no momento da fraqueza, vamos dizer assim, no momento que a gente vai quase ceder à vontade, a gente ter algo para nos colocar no trilho. Que seja, eu uso muito também o cartão de enfrentamento, que é uma mensagem minha, no momento que eu estou motivada, para eu do futuro que está desmotivada a continuar no propósito, né? Então, isso também ajuda muito. Então, faça, né? Faça um bilhetinho, faça algo que você possa ler nesses momentos para que você consiga reconectar com o que é importante. De fazer porque é importante, não porque eu estou com vontade, né? Porque as nossas emoções, elas sempre estarão, todas elas. Não tem como a gente eliminar nenhum tipo de emoção. E todas são importantes, a gente tem que parar com isso de pensar que as emoções são ruins. Não existem emoções boas ou ruins, existem emoções e elas são importantes para a gente porque elas têm uma função. E quando a gente compreende qual é a função dela, a gente consegue agir apesar da emoção, né? Então, todas as emoções vai estar na nossa sala de controle e elas vão querer tomar o controle, hora ou outra, né? Mas a gente tem que assumir
o controle geral. Então, ela pode até lá e mandar alguma coisa, mas você não precisa obedecer, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente toma o controle, né? O comer emocional, como a gente já falou mesmo, não é uma falta de força de vontade. Todo mundo está fazendo o seu melhor todos os dias, o tempo todo. Então, a gente está sempre aqui tentando fazer o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor seja péssimo. Mas a gente está tentando. Então, assim, não é força de vontade, né? Mas é a emoção ali tentando tomar o controle. Só que hoje você, a partir de todas essas coisas que nós trouxemos aqui, você pode aprender a silenciar essa emoção ou não deixar, mesmo que ela manda o controle, ela está no controle, manda uma informação, você não precisa seguir. Você pode olhar, entender, ver qual é a mensagem que ela quer, o que, que você está precisando naquele momento e agir diferente. Então, Neuma, eu acredito que a principal coisa que, para eu deixar também aqui edificado, é não sai daqui sem ter essa anotação fácil, irmão. E também, eu acredito que essa parte de criar o quadro dos sonhos pode ser uma das atividades, inclusive. Então, se você não preencheu, não conseguiu identificar quais são as atividades que eu quero fazer, que eu preciso, de habilidades, talvez criar um quadro seja a única coisa que você faça, porque isso vai ser como se fosse um reflexo no espelho. Quando você olhar para eles, deixa eu agir por causa disso aqui que eu quero. Então, se você chegou até agora, até aqui, e não conseguiu preencher toda a ferramenta, tá tudo bem. Mas vou deixar esse desafio de anote seu quadro dos sonhos e traga, para quem é meu paciente, traga na próxima consulta para a gente falar sobre isso. E quem for da Neuma, leva lá para as terapias com ela, porque a gente vai continuar essa abordagem de forma mais individualizada, mais, né, assertiva para cada paciente. E assim, deixo realmente essa imagem como ponto-chave, como item alto dessa aula, dessa oficina, dessa masterclass. Eu tenho certeza que quem for assistir o Divertidamente, depois que ver isso aqui, já vai assistir com o filme com outros olhos, de que não é só um filme infantil. Você vai perceber coisas que antes você não tinha percebido, caso já tenha assistido. Então, deixo esse recado aqui de ir para a ação, de executar, e fala com a gente no direct depois, fala o que foi que você achou, e também monta seu quadro de metas, nem que seja por tópicos, nem que seja por itens de itens que você quer. Compartilha com a gente, e mais uma vez, eu quero agradecer, né, você ter vindo, ter trazido seu conhecimento, seu tempo, e foi um prazer de preparar, de estar aqui com essa aula, que assim, vai servir de base para muita gente, tenho certeza. Então, muito obrigada mesmo. E assim, amei suas explicações. Trouxe muitas analogias que assim foram excelentes e enriqueceu bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. E eu queria só frisar aqui, né, o quanto que a nutrição e a terapia andam de mãos dadas, né? O tratamento padrão ouro, né, para emagrecimento né, fazer o acompanhamento nutricional, terapia, né, porque é uma junção, né, de coisas para que a gente possa conseguir ter resultados ali na dieta, de tudo. O comportamental e o emocional, ele está, né, diretamente relacionado e porque às vezes as pessoas elas se sentem culpadas, achando que tem uma falha nelas de não conseguir, né, por si ir lá e fazer e não conseguem, acham que tem algo de errado consigo mesmo. E não é, né? Faz parte da humanidade que às vezes ela precisa desse acompanhamento multiprofissional ali para ela conseguir atingir os resultados que ela busca, porque não é só uma falta de força de vontade ou de uma falha da pessoa, né? Tem que haver esses acompanhamento multiprofissional. Fiquei muito feliz, gostei muito, adorei trazer aqui
com essa perspectiva do filme, né? E o filme, ele é a TCC purinha, né? Ali traz muito bem representado como são os pensamentos, como as nossas emoções têm as funções dela, né? E no fim ali, como lidar e como aprender a lidar com essas emoções, né? Então, fiquei muito feliz com o convite, espero que a gente possa fazer mais vezes assim. Muito obrigada e estou à disposição. E também queria deixar aqui, caso as pessoas queiram me acompanhar no Instagram, né? O meu Instagram é @nelmagoulart.psi e será um prazer que vocês, né, me mandem mensagem, Conheçam o trabalho da Neuma. manda. E eu tenho para agradecer. Pois obrigada, Neuma.